Ei, o primeiro sinal, quando nós paramos de orar. Quando a igreja perde o prazer pela oração. Eu pergunto esta noite aqui, você não levante a mão, mas só para você refletir. Quem de vocês aqui está orando 7 horas por dia? Quem de vocês aqui está orando 1 hora por dia? Quem de vocês aqui esta noite tem prazer em orar? Prazer em falar com Deus. Prazer em dobrar o seu joelho e muitas vezes não dizer uma palavra, apenas chorar, chorar e chorar diante de Deus. Quantos de vocês aqui esta noite levanta pela madrugada, 3 horas da manhã, vai ao banheiro, lava o rosto, dobra o joelho e passa 1 hora em oração, orando e chorando diante de Deus, pela sua família, pela igreja e pelas pessoas do mundo? Pastor Ananto, o nosso pastor da Índia, ele ora 7 horas por dia. Deus está fazendo uma grande obra na Índia. Porque tem um servo dele que está orando 7 horas por dia. Pastor Márcio Joanse esteve com ele no mesmo quarto em Aracaju, na Assembleia Geral. E ele falou: pastor, levantar 3 horas da madrugada, o homem estava de joelho. Ia no banheiro, voltava, dormia, acordava, o homem estava de joelho. Orando a Deus, clamando a Deus, tendo prazer em falar com Deus. Eu pergunto, como está a tua vida de oração? Quanto tempo você tem orado? Você tem prazer em falar com Deus? Esse é um sinal. Esse é um sinal. Um outro sinal é quando os crentes perdem o interesse de ler, ouvir ou estudar a palavra de Deus. Isso pode ser notado na frequência da escola bíblica, ou no interesse dos membros em ouvir um sermão. Eu fui uma igreja de 300 matriculados, e nós iniciamos a escola bíblica com 7 pessoas. Aí o pastor falou, disse assim: pastor, é assim aqui, na escola bíblica é esse número, 7, 10, 12 pessoas. Mas quando terminar a escola bíblica, o senhor vai ver que vai lotar esse templo grande aqui. Irmãos, terminou a escola bíblica, parece que abriram assim a porteira, entrou, encheu os bancos. Aí o grupo de louvor começou a cantar e chorava os irmãos. Aquela coisa maravilhosa que emociona a gente. Mas para estudar a palavra de Deus, ninguém mais quer. Quando a gente começa um sermão, a pessoa que não ora, a pessoa que não lê a Bíblia, ela se levanta e vai embora. Por quê? Porque ela não tem interesse. Porque a vida de oração está escassa. Porque ela não tem interesse em ouvir a palavra de Deus. Ela confronta, e as pessoas, elas não gostam de ser confrontadas. Então ela diz assim: eu vou ficar lá fora, eu não tenho interesse em ouvir o pregador, seja quem for. Então essa falta de interesse em ouvir a palavra de Deus é um sinal. É um sinal de que
Essa vida está ali naquele sinal vermelho. Um outro sinal é quando a igreja abandona o primeiro amor, ou seja, quando ela perde o fervor espiritual e quando ela perde o fervor missionário. A igreja, ela não tem mais aquele fervor espiritual, ela não tem mais aquele fervor missionário como foi no início, quando nós aceitamos a Jesus. Quando você aceitou Jesus, você ouviu o sermão, uma palavra, que você veio para a igreja, você que não perdia um culto, você levantava para orar de madrugada, você ficava lendo a Bíblia, perguntando para o pastor sobre a Bíblia, você tinha um interesse grande em aprender de Deus. Você falava para as pessoas: ó, Jesus Cristo me encontrou, hoje eu sou salvo, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, eu era um perdido, e Jesus pode fazer isso com você, meu amigo. Nós queríamos que os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos também passassem pela mesma transformação. Assim foi no início, mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e hoje, como está a nossa vida? Como está o nosso fervor espiritual? Tem pessoas que não acreditam mais no dom de língua estranha, no batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que quando o irmão está falando em língua estranha, eles estão sorrindo, brincando. Lógico que também a gente vê muita coisa acontecendo aí pela internet, mas nós que pregamos a palavra de Deus, porque a igreja adventista da promessa é uma igreja bíblica, é uma igreja da palavra. É uma igreja que crê e recebe o batismo do Espírito Santo. Mas hoje nós não vemos mais os nossos jovens buscando o batismo do Espírito Santo, quando era no meu tempo, que com 10 anos de idade eu queria ser batizado do Espírito Santo. Hoje em dia os nossos filhos parece que estão distantes dessa doutrina do batismo no Espírito Santo. E quando as pessoas começam a falar em língua estranha, as pessoas ficam olhando espantadas, e muitos, até pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, não acreditam mais. Porque teve alguns que me falaram: que tristeza. E o que é isso? Nós perdemos o fervor espiritual. Paulo diz assim: sede fervorosos de espírito. Amém? Sede fervorosos de espírito. E quando nós perdemos o fervor missionário, nós estamos com 275 bases no Baixo Amazonas, nós temos que chegar em 1000. Nós temos que chegar em 1000 bases. Vocês creem, irmãos? Nós não temos que batizar 357, a gente tem que batizar 1000. Porque tem muita gente que precisa de salvação por aí, mas nós perdemos o fervor missionário. Diaconisa Elione, que sofre ali por trombetas, junto com os demais irmãos, sabe do que eu estou falando. É uma guerra para você colocar o irmão para fazer missão. Meus irmãos, é um sinal. E um outro sinal é quando a igreja perde o zelo pelas coisas de Deus. Não tem mais zelo por santidade. A igreja não se preocupa mais com santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta você cantar, você pular, você dançar, se você não santificar a sua vida, você não verá o Senhor.
Porque o Senhor quer que a gente faça tudo isso aqui, mas buscando a santificação da nossa alma, lutando contra o pecado. Eu caí aqui, escorreguei ali, o Senhor me levantou, eu vou de novo, me ajuda, Senhor, eu quero santificar minha vida, o Senhor conhece o desejo do meu coração, eu quero fazer o bem, às vezes eu não consigo, eu quero continuar firme, às vezes eu não consigo, Senhor, mas eu estou aqui na Tua presença, porque o Senhor me dará vitória. Mas muitas pessoas, elas não buscam mais a santificação das suas almas. E é um sinal. E quando há um habitual desvio de comportamento entre os membros da igreja, irmãos, são sintomas de uma igreja que se esfriou. Quando para de orar, quando para de ter interesse pela leitura bíblica e por ouvir um sermão, quando abandona o primeiro amor, quando perdeu o fervor espiritual e missionário, quando perde o zelo pelas coisas de Deus e quando há um habitual desvio de comportamento entre os membros da igreja. São sintomas de uma igreja que se esfriou. Eu pergunto esta noite, você consegue identificar algum desses sinais na sua vida? Você consegue identificar algum desses sinais na sua igreja local? Essa noite o Senhor, Ele nos confronta com esta palavra. Porque quando nós estamos vivendo assim, são sinais de conformismo com o mundo. A igreja não pode tornar-se mundana. Há quem pense que se imitarmos o mundo, iremos atraí-lo para Cristo. Isso é uma grande tolice. A única maneira de impactarmos o mundo é sermos cheios do Espírito Santo e chorarmos sinceramente por nossos pecados. A única maneira de atrairmos o mundo é estar cheio do poder do Espírito de Deus em nossas vidas. Na verdade, amados irmãos e irmãs, nós precisamos ser inflamados por Deus para nós sermos a resposta para este mundo perdido, para este mundo desesperado, para este mundo sem rumo. Nós precisamos ser a resposta para este mundo, em nome de Jesus. Para isso nós devemos desejar ansiosamente por uma visitação do céu. Precisamos ter sede de Deus e ansiar que Ele derrame sobre nós o seu Espírito. Em Isaías capítulo 44, versículo 3, Ele prometeu: derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Eu derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência, a minha bênção sobre ele. E nesse texto, a água é símbolo do Espírito Santo de Deus. E porque este símbolo é usado aqui, é simples, porque sem água não há vida, e sem o Espírito de Deus não tem igreja. Na lavoura, ainda que se tenha o melhor solo, a melhor semente, os melhores maquinários e os melhores insumos agrícolas, se não houver água, a semente morre. E a terra permanece estéril. Queridos irmãos e irmãs, assim como não há vida sem água na terra, não há vida espiritual sem
o Espírito Santo de Deus. Não há. Não há. Uma igreja, olha o que eu vou falar aqui. Uma igreja, ela pode ter templos bonitos. Uma igreja, ela pode ter pastores eloquentes. Uma igreja, ela pode ter membros influentes. Ela pode ter músicos excelentes. Mas se não tiver a unção do Espírito Santo, não passa de uma máquina emperrada, ela continua estéril.